Olá, investidores! Bom dia, boa tarde ou boa noite para você. Meu nome é Wilker, venho aqui trazer mais uma atualização do mercado, uma análise macroeconômica da situação que nós estamos e também da geopolítica. Se essa é uma informação que te interessa, fique ligado aí no vídeo que nós vamos comentar bastante sobre esses assuntos. Bom, antes de mais nada, tá aqui um panorama das 100 maiores criptomoedas do momento. Nós podemos aqui observar que Trump, meme coin do Trump, aumentou 46%. Isso é mesmo impressionante. Olha só para isso. Se isso aqui não for manipulação, eu não sei o que é. Não é verdade? Mas nós temos também a Sui, já bem diferente, uma Layer 1, uma cripto de primeira camada, subindo bastante. XCN, bom, temos um verde aqui no quadro no geral, o que é muito bom de se ver. Mas existem alguns sinais que são, sim, preocupantes que nós precisamos conversar hoje. Pessoal, o mercado cripto tem sim passado por esse momento de valorização, uma vez que a tendência de baixa aparentemente foi rompida, tá? Desde o momento que nós rompemos a linha de tendência de baixa do gráfico do Bitcoin, nós estamos vislumbrando o desenrolar desse rompimento, o que é muito bom de se ver. Entretanto, nós precisamos ter na nossa consciência que a situação macroeconômica e a situação geopolítica, na verdade, mudou muito pouco. Nós não temos ainda uma melhora significante nas questões tarifárias do Donald Trump. Nós temos um presidente americano comandando a maior economia do mundo, mas com a personalidade inconsistente. Um momento ele fala que vai procurar trocar o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell. Poucos dias depois ele fala que não tem a menor intenção de mudar ou remover o Jerome Powell da presidência do Banco Central. Um momento ele fala que as conversas com a China a respeito das tarifas está bem encaminhada. Num outro momento, uma pessoa da Casa Branca vai falar que essa negociação com a China não tem uma data certa de ser finalizada. Então, como é que ela está bem encaminhada se não tem nenhuma previsão do fim para essa negociação e chegar num acordo? Com isso, o mercado fica subindo, descendo, subindo, descendo. Os investidores, na verdade, sem saber qual é a direção melhor a se tomar. Então você precisa ter isso em mente ao fazer ou ao pensar em iniciar qualquer tipo de investimento. As águas continuam difíceis de navegar, o cenário continua muito incerto. E todo esse ganho que nós tivemos, desde o rompimento dessa linha de tendência de baixa, pode se desfazer. Pode ter um pullback bem considerável e que eu acho que vai acontecer. Então, muito cuidado. As coisas podem se resolver rápido? Podem. Mas como também elas podem se prolongar. Entenda que os Estados Unidos precisa renegociar 9 trilhões de dólares da dívida americana. E as taxas de juros estão ainda elevadas. Então Trump precisa fazer algo
para derrubar os mercados para que essas taxas possam ser reduzidas e a renegociação da dívida dos Estados Unidos venha a ser mais favorável. Entenda esse cenário macroeconômico. Você precisa compreender esses detalhes antes de entrar em qualquer proposta de investimento baseada na emoção, baseado no medo de estar perdendo oportunidade. Eu vou mostrar para vocês gráficos que mostram que sim, há grande probabilidade de nós termos novas altas para esse ano, ou quem sabe ali até o início do ano que vem, de 2026. Mas muita cautela. Muita cautela. Então vamos aos dados. Primeiro, o que nós temos? Aqui nós temos o gráfico da S&P 500. E o que nós conseguimos ver no gráfico da S&P 500? É visível ver que a S&P 500 quebrou a sua linha de tendência de alta. Nós já comentamos aqui no canal por diversas e diversas vezes. Tá? Isso é preocupante, sim, e é preocupante desde o final de fevereiro, desde o dia 27 de fevereiro, quando a S&P 500 perdeu essa linha, veio retestar por 2 dias seguidos, confirmando essa rejeição. E você pode ver que no gráfico diário da S&P 500, ela está sim ensaiando uma reversão, mas a reversão ainda não está confirmada. Então não vamos ser inocentes ao ponto de pensar que o mercado S&P 500 já entrou na sua reversão, porque isso ainda não mostra aqui no gráfico. Nós também comentamos que o mercado cripto encontra o seu topo e o seu fundo antes do mercado de ações. Bitcoin já confirmou a sua reversão. Nós vamos analisar o gráfico do Bitcoin. Tivemos sim um belo pump, mas já chegamos no nível de confirmação dessa mudança de tendência. A S&P 500 só vai encontrar a situação de reversão de tendência quando ela superar o topo dos 5.800, exatamente aqui, e fechar velas diárias acima desse ponto dos 5.800, coisa que ainda não aconteceu. Se nós observarmos o ouro, que é o ativo que tem se valorizado dia após dia, mediante todas as incertezas do mercado, mediante a questão macroeconômica, a questão geopolítica, a guerra da Ucrânia, que por mais que o Trump tenha tentado fazer que se apaziguem os ânimos e que se encontre um acordo de paz, isso não parece estar caminhando. E de certa forma isso afeta a instabilidade no mercado como um todo. Por quê? Porque essa guerra é na Europa, a economia russa é uma economia que tem grande participação em gás e petróleo no mundo. A Europa continua gastando milhões e milhões de euros para sustentar essa guerra que perdura aí já por 3 anos. Então a questão geopolítica também é algo que precisa se resolver, precisa encontrar um ponto de neutralidade, assim como essas tarifas do Trump, para que a coisa possa realmente voltar a crescer de forma sustentável.
E o que que nós estamos tendo aqui? O ouro subindo sempre, tá? Numa tendência de alta muito forte. Conseguimos encontrar aqui um canal na qual o ouro vem subindo dentro desse canal. Chegou aqui no topo desse canal, estamos vendo um breve pullback. E essa venda de ouro aqui, você viu, foi exatamente o capital que entrou no mercado de ações e entrou no mercado cripto. Mas se você olhar no grande esquema das coisas, é muito pequeno ainda a quantidade de dinheiro que saiu do ouro em relação à quantidade de dinheiro que entrou no ouro. Está aqui na região de sobrecomprado, é natural que tenhamos um pullback. Mas não quer dizer que o ouro não vá continuar subindo. Porque enquanto essas instabilidades continuarem, o ouro vai continuar subindo sim. Porque é a forma que os investidores têm de proteger o seu capital. Agora aqui, no gráfico do Bitcoin, o que nós temos? Nós temos já superado esse alvo aqui que nós comentamos no vídeo passado, no vídeo de ontem, de análise gráfica, que nós tínhamos aqui um ombro, cabeça e o ombro, onde o alvo do ombro, cabeça e ombro é a distância da linha do pescoço até a ponta da cabeça, chegando até aqui. Falamos também dessa bandeira de alta ou cunha, na qual nós temos aqui um triângulo onde o preço veio se compilando, né, se comprimindo aqui, e o alvo dessa bandeira aqui é a medida do poste da bandeira, desta linha até o final, onde nós chegamos exatamente aqui. Então, duas confluências para esse nível, exatamente o nível no qual nós estamos. Então, uma vez que isso aqui já foi superado, já estou retirando isso aqui do gráfico para mostrar para vocês que a análise técnica funciona. Independente das notícias, independente do que o teu Twitter fala, o teu TikTok fala, o teu Instagram está falando, a análise técnica é a base para qualquer pessoa que queira investir em ativos. Então, uma vez isso aqui superado, nós estamos exatamente aqui no nível demonstrado por esses dois padrões gráficos. No nível de resistência, onde nós temos o 0,786 retração de Fibonacci, que vem deste ponto aqui, que é o pivô de alta desse período todo, o pivô de baixa, até o ponto mais baixo de todo esse período. Então, se nós viermos aqui e olharmos, puxando a retração de Fibonacci deste pivô até esse fundo, aqui está a 0,786 em 94.200, exatamente o nível onde está o Bitcoin. Então, é sim esperado que um pullback aconteça a qualquer momento. O Bitcoin já tem mostrado ou chegado ao seu ponto de reversão? Nesse exato momento, onde é que se encontra o ponto de reversão para o Bitcoin, para considerá-lo que ele já foi confirmado? Uma vez que o Bitcoin chegue no nível entre 96.800, nessa linha branca aqui, 96.800, gravem este nível. O Bitcoin precisa obrigatoriamente conseguir, por mais que ele fique aqui tentando romper esta linha, enfraquecendo-a
quanto mais vezes ele tenta romper, ele vai enfraquecendo essa resistência. Rompeu, veio retestar esse nível aqui, essa linha branca de 96, 97 mil, vamos colocar. Retestou essa linha de 97 mil e permaneceu acima dessa linha de 97 mil, é onde nós podemos dizer, com um certo grau de certeza, que o rompimento do Bitcoin, da sua tendência, foi confirmado. E sim, é nesse ponto, quando ele encontrar suporte nos 97 mil, é que ele vai vir aqui buscar o nível dos 100 mil. Enquanto isso aqui não acontecer, o Bitcoin ainda corre o risco de sofrer forte rejeição, ou desse nível aqui que nós estamos, ou quem sabe chegar até o ponto de controle e ser rejeitado do ponto de controle, vindo buscar um desses 4 níveis aqui. 87 mil primeiro. Se não segurar nos 87 mil, ele vai vir buscar os 84.700. Se não segurar nos 84.700, vai vir buscar os 82.300. Que é onde nós temos uma piscina de liquidez, que nós também já comentamos aqui no canal, no vídeo passado, muito atrativa para o mercado vir buscar. E quem sabe, nessa piscina de liquidez, todos nós sabemos que se o preço vem de cima para baixo buscar a piscina de liquidez, é provável que ele passe do nível da piscina de liquidez, e é onde nós temos o nosso último alvo, que é os 78.900. Então o Bitcoin tem sim a possibilidade de vir buscar os 78.900. Fazendo assim, dessa forma, um reteste da linha de tendência de baixa, onde a partir daqui, depois que toda essa liquidez foi consumida pelo mercado, é que nós podemos pensar que a potencial busca pelo all-time highs está na mesa. Nada sobe para sempre e nada cai para sempre. Então entenda que nós temos pontos aqui, pontos de imbalance, desbalanceado no preço. O preço subiu muito rápido, abrupto para cima. E nós já comentamos aqui nas nossas análises que quando o preço sobe muito rápido, ele também tem a tendência de cair muito rápido. Então tenha sim cuidado. No geral, o aspecto geral é sim bullish, tá? É sim bullish. Só o fato de nós termos rompido essa linha de tendência de baixa já mostra sim o início dessa reversão, uma mudança de tendência, o mercado querendo buscar o preço do Bitcoin a novos valores, mais altos do que o praticado aqui. Entretanto, nós não podemos deixar fora da mesa a possibilidade do Bitcoin vir retestar essa linha de tendência de baixa, do Bitcoin vir buscar toda essa liquidez que está aqui abaixo, caso ele não consiga tornar esse ponto de controle aqui como suporte. Então que fique isso muito claro para você, tá? E muito cuidado quando vocês veem por aí pessoas comentando que nós vamos ver Bitcoin a 200 mil, 300 mil, 400 mil, 170 mil, seja lá qual for esses números. Porque ao meu ponto de vista, para esse ciclo, eles sim parecem muito fantasiosos, tá? Muito, muito fantasiosos.
nós não temos nada que indica para este ciclo valores tão altos para o preço do Bitcoin. Podemos sim vir buscar aqui a liquidez que está acima do ponto mais alto alcançado dos 109 mil, podendo então chegar ali no seu limite ali dos 130 mil. Vamos ver? Olha só, se eu pego a retração de Fibonacci desse topo e supondo que aqui já foi o nosso fundo encontrado, e vou agora observar a extensão de Fibonacci de 1.618, que é o alvo para o preço do Bitcoin mais plausível dentro da realidade para esse ciclo, 131 mil dólares, tá? Qualquer coisa acima de 131 mil dólares será uma bênção, mas não é uma regra, tá? Se esse aqui é o fundo nos 75 mil, aqui é o nosso alvo, tá? Então, muita atenção enquanto você busca por informações quanto ao preço alvo final para o Bitcoin para esse bull market, tá bem? Se isso vai impactar a tua tomada de decisão, tome cuidado. Então, nós já falamos que o Bitcoin precisa ganhar os 97 mil e manter-se acima dos 97 mil para sim queremos buscar os 100 e, consequentemente, rompermos os 109, chegando lá nos 130 mil, que pode acontecer até final de maio, antes das férias de verão, ou no final do ano após o regresso das férias de verão. Por quê? Porque quando entra nas férias de verão, o mercado diminui o seu volume de negociação. Haverá muito menos pessoas negociando, consequentemente menos volume, menor a probabilidade de rompermos para níveis mais altos, onde requer um volume de negociação altíssimo. Isso só vai acontecer enquanto o mercado estiver ativo, ou seja, não estando em férias, tudo bem? Então, muita atenção. Aqui nós temos o quê? O panorama do mercado cripto ainda muito verde, no geral, como vocês podem ver. O mercado de ações também, a maioria verde, mas muito já vermelho aparecendo no mapa, o que mostra que o pump que a SP500 teve no dia de ontem, movido por Twitter do Trump, se mostra não sustentável. Porque se fosse algo sustentável, nós teríamos tido verde ontem e a maioria verde hoje também. Mas podem ver que já é um misto bastante considerável aqui no mapa. Então, muito cuidado, porque mudança de tendência no mercado requer dados confirmados, dados concretos, não apenas um Twitter de um presidente sem fundamento básico, prova nenhuma de que a coisa realmente aconteceu. Qual foi o Twitter que o Trump soltou? Que ele não estava mais disposto a substituir o Jerome Powell. Com isso, fez o mercado subir. Mas hoje ele já começa novamente tweetando. Mas o Jerome Powell precisa cortar as taxas de juro para não ter problema. Ou seja, é sempre essa ambiguidade que está imperando no mercado americano e, consequentemente, afeta as ações e afeta o mundo cripto. Ao ponto que já tem conversas no Congresso americano de investigação sobre o Trump, de manipulação do mercado, de provocar pumps e bumps.
de provocar a explosão do mercado e a sua consequente queda, manipulando assim através das suas palavras, através do Twitter. Então, muito cuidado, pessoal, muito cuidado. Ponto positivo e ponto negativo. Nós temos o quê? O mercado mundial, no momento, está mais verde do que vermelho. Isso é positivo. Temos aqui a América do Norte no verde, a China no verde, que são os dois mercados mais importantes, o que é positivo de se ver. Temos dados da economia americana que saíram, que foi o dados de manufatura. Amanhã, quinta-feira, nós temos o dado de desemprego, que é um pouco mais pesado para o mercado. E os dados de manufatura vieram, sim, positivos, o que é coisa boa de se ver para o mercado. Principalmente a quantidade de casas que foram vendidas, né? Tivemos aqui de 684 mil que foram previstas, pularam para 724 mil. É positivo? É. A economia está funcionando. Só que do outro lado da moeda, mostra para o Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central, que a economia segue aquecida, segue forte, segue resiliente, indo de encontro com a sua narrativa que não há necessidade de corte das taxas de juros. Enquanto o emprego estiver forte, enquanto a economia estiver forte, enquanto as pessoas estão consumindo, comprando, vendendo, ganhando dinheiro, com as taxas de juros elevadas, não há razão para corte das taxas de juros. O que, de certa forma, é ruim para o mercado de ação. Então, nós estamos aqui vivendo um momento onde notícias boas significa coisas ruins para o mercado de ação e, consequentemente, também para o mercado cripto. Então, muito cuidado. Aqui, quando nós analisamos o medo e ganância do mercado de ações, nós temos o quê? 28, medo. Já é um progresso. Saímos do 4, extremo medo, e agora estamos em 28, medo. É um progresso significativo. Agora, o que precisa acontecer é a confirmação. Precisa termos a confirmação da negociação da China, precisamos ter a confirmação do corte das taxas de juros, da impressão de dinheiro, para daí então esta injeção de capital vir para o mercado de ações e para o mercado cripto. Tudo bem? E como é que está o andamento aqui do medo e ganância do mercado cripto? Um salto astronômico. Saímos de 29 medo da semana passada para 47 neutro ontem e hoje 72 ganância. Ganância. E nós já comentamos aqui no canal, todas as vezes que o mercado entra no verde de ganância ou mais verde aqui embaixo, extrema ganância, cuidado, porque isso começa a sinalizar um topo momentâneo. Por isso que eu ressalto que um pullback no preço do Bitcoin é iminente, uma vez que nenhum desses dados dessas notícias macroeconômicas e geopolíticas de fato se concretizaram. O Trump não consegue encontrar paz entre a Ucrânia e a Rússia. O Trump não tem conseguido obter o corte das taxas de juros. Os dados econômicos não promovem em direção para que o Fed venha fazer o corte das taxas de juros. Então, a mudança, eu ressalto, geopolítica e macroeconômica, no seu cerne, não mudou muito.
Então, muito cuidado com esses pumps que tem no mercado, no curto prazo, podendo ser apenas armadilha para que você perda o seu dinheiro. Agora, dei esse panorama todo para vocês, mostrei o lado bearish de todo esse cenário, e agora eu vou passar para o lado bullish de todo esse cenário. Onde é que eu consigo ver que o preço do Bitcoin pode sim alcançar novas altas? Onde que eu consigo ver que o mercado de ação SP500 pode sim alcançar novas altas? Entenda que a SP500 tem 100% de recuperação em todo o seu histórico de mais de 150 anos. Todas as quedas da SP500 foram recuperadas. Tudo bem? Onde que nós podemos observar isso? Nesse gráfico aqui. O que que nós temos nesse gráfico? Nós temos o preço do Bitcoin nessa linha branca. Nós temos na linha vermelha, ou rosa aqui escuro, a quantidade de dinheiro impresso no mundo. E essas nuvens azuis aqui significa o seu nível de crescimento ano após ano. O que que nós podemos observar aqui? Observar que quando há impressão de dinheiro, uma crescente na impressão de dinheiro, o preço do Bitcoin também se valoriza. Quando há uma redução da impressão de dinheiro, o preço do Bitcoin também tem o seu pullback. Então, isso aqui é visível. E o que nós temos no histórico, olha a altura dessas nuvens aqui de crescimento ano após ano. E olha essas aqui nesse momento. Esse dado que vem desde 2013, tá bom? E o que que nós conseguimos observar? Que essas nuvens aqui são nada comparadas com essas outras aqui. O que mostra que nós temos sim um grande potencial ainda de valorização, tanto para as ações quanto para o preço do Bitcoin. E se nós dermos um zoom aqui, ó, nessa parte final, o que que nós podemos observar? Aqui está a linha vermelha da impressão de dinheiro mundial. Ela teve o seu pullback, consequentemente, o preço do Bitcoin também teve o seu pullback, tá? Saindo aqui dos 109 e chegando agora lá no fundo do poço, lá nos 74 mil. Mas observe que a curva já se mostra presente aqui da impressão de dinheiro. Ou seja, tivemos um topo aqui no final do ano, um fundo aqui em fevereiro, e de fevereiro em diante ela já voltou a subir, o que mostra sim uma mudança na tendência dos bancos centrais no quesito impressão de dinheiro, o que é bullish para o preço do Bitcoin. Essa linha vermelha vindo, superando aqui esse topo que ela obteve aqui no final do ano passado e continuando a sua ascensão para cima, que é o que mostra que vai acontecer, porque dessa forma essas nuvenzinhas pequenas aqui vão se tornar nuvens grandes como estas aqui, mostrando um alto nível de impressão de dinheiro. E esse capital vai entrar, consequentemente, no mercado de ações e no mercado de criptomoedas. Então, assim, mostrei agora para você o cenário bullish, onde nós conseguimos ver que ainda há sim um potencial de alta para esse ciclo. Mesmo que momentaneamente a questão macroeconômica e geopolítica continua nebulosa, podendo ter uma flutuação do preço, uma volatilidade muito grande para cima e para baixo, no geral, a coisa sim é positiva. No geral, aparentemente, esse P500 encontrou o seu topo.
está querendo formar uma projeção de reversão. No geral, é positivo para o preço do Bitcoin porque ele rompeu a sua tendência de baixa e começou a formar o seu pivô de alta. Tudo isso é positivo e inegável. E vem em confirmação também quando nós observamos aqui a quantidade de Bitcoin comprado pelas instituições. Nós falamos nos vídeos anteriores que as instituições têm mudado o seu posicionamento quanto à compra de Bitcoin desde o dia 14 de abril, porque antes do dia 14 de abril nós não tínhamos compra, apenas venda. E desde o dia 14 de abril para cá, olha só a BlackRock, 36 milhões, 38 milhões, 30 milhões, 81 milhões, feriado, 41 milhões, e no dia 22, ontem, 193 milhões, somando todos os gestores de ativos que negociam ETF de Bitcoin, nós tivemos quase $1 bilhão, 912 milhões de compra de Bitcoin na data de ontem, o que é positivo, tá? Então, por mais que nós tenhamos volatilidade no preço do Bitcoin no curto prazo, o panorama geral sim continua positivo. Mesmo o Bitcoin não conseguindo romper essa resistência aqui, nesse ponto, nesse momento, ou quem sabe romper e chegar acima do ponto de controle dos 97 mil e vier buscar um desses 4 níveis aqui que nós comentamos, é sim momento de compra, tá? Se você não entrou ainda no mercado, eu não considero sábio entrar depois de um pump como esse. Espere o pullback acontecer. Um desses 4 níveis aqui vai ser sim tocado, vai ser sim buscado. Na melhor das hipóteses, que venha buscar essa liquidez aqui, ó, dos 82.300. Ou, quem sabe, fazendo que o preço retroceda até aqui os 79 mil. Te dando, assim, oportunidade para você poder entrar aqui nas suas posições. Porque esse será o melhor momento para a compra. Tudo bem? Exatamente um desses 2 últimos níveis aqui é o que tem mais confluência para que possamos ter uma alta sustentável. Porque se o Bitcoin continua aqui empurrando isso aqui para cima, passando aqui do 0,786, esticando mais essas velas aqui de alta, se ele for rejeitado aqui do ponto de controle, pode ser que nós venhamos buscar ainda níveis mais baixos. Quem sabe até buscando níveis abaixo aqui dos 74 mil, buscando essa outra liquidez aqui. Por quê? Entenda como se aqui fosse uma liga de borracha, na qual você esticou ela no máximo que ela pôde. Qual que é o resultado quando você solta essa liga? Ela faz um movimento reverso também mais agressivo. Então, muito melhor é o Bitcoin recuar desse ponto aqui que nós estamos, vindo buscar aqui os 82, os 78, do que ele vir esticar até o ponto de controle nesse momento e ser rejeitado do ponto de controle, porque vai fazer com que o seu pullback seja mais profundo ainda. Foi claro? Então, pessoal, essa é a atualização do mercado cripto, essa é a atualização do mercado de ações, situação macroeconômica e geopolítica que eu tenho para você. Se eu gerei algo de valor para você, curta, compartilha, se inscreva no canal, atine o sininho e fique ligado, porque aqui nesse canal eu trago sempre algo de valor, sem emoção, análise técnica e nua, a verdade nua e crua, especialmente para você.
registrando assim a minha caminhada como trader, como investidor, registrando e deixando público e compartilhando experiências, aprendizados e erros com você. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Fui!